Naquela quinta-feira, Ricardo Albuquerque chegou em casa mais cedo e ouviu algo que não escutava desde o acidente, a risada do filho. Mas não vinha do quarto de Mateus, vinha do estúdio de ginástica no porão. Aquele som o paralisou, bem na entrada do seu sobrado de luxo, nos arredores da cidade. Já haviam se passado 2 anos, 3 meses e 14 dias desde a última vez que ele tinha ouvido Mateus rir daquele jeito. 2 anos, 3 meses e 14 dias desde o acidente que mudou tudo. Ricardo Albuquerque, 45 anos, presidente da Albuquerque Construtora, uma empresa que faturava 82 milhões de dólares por ano. Não sabia o que fazer com o som da felicidade do próprio filho, porque fazia muito tempo que ele tinha deixado de procurá-la. Se você tem um filho, você sabe o que significa ouvir a risada dele. É o som que te diz que está tudo bem, que o mundo ainda tem sentido, que amanhã valerá a pena. Mas quando esse som desaparece por 2 anos, você aprende a viver em um silêncio que dói mais do que qualquer grito. Ricardo deixou sua pasta no chão. Suas mãos tremiam, não de medo, de culpa, porque ele sabia por que não ouvia aquela risada. Não era só por causa do acidente, era porque ele já não estava ali para escutá-la. 2 anos antes, Ricardo Albuquerque era um pai diferente. Saía do escritório às 5 da tarde, 3 dias por semana, para treinar futebol com Mateus no parque perto de casa. Mateus tinha 9 anos na época, e todos os treinadores diziam a mesma coisa. Esse menino tem futuro, pernas rápidas, reflexos incríveis, e algo que não se pode ensinar: sede de vencer. Ricardo nunca perdia um jogo, nenhum mesmo. Ele gravava cada gol, cada assistência, cada momento. Tinha uma pasta no celular chamada Meu Craque, com 417 vídeos. Ele não abria essa pasta há 2 anos. O acidente foi num sábado, 3 da tarde. Eles estavam voltando do treino. Um caminhão de mudança perdeu o controle na rodovia. 4 toneladas de aço contra um carro familiar. Ricardo saiu com um braço fraturado e 3 costelas quebradas. Mateus saiu paralisado da cintura para baixo. Lesão T12, disseram os médicos. Paraplegia completa. Perda total de sensibilidade nas extremidades inferiores. As palavras que um pai nunca quer ouvir. Irreversível. Mateus passou 4 meses no hospital. Ricardo passou esses 4 meses se culpando. Se ele tivesse pegado outra rota, se tivesse saído 5 minutos antes, se tivesse dirigido mais devagar, se... Quando Mateus finalmente voltou para casa, já não era o mesmo menino, e Ricardo já não era o mesmo pai. O menino que sonhava em jogar na Europa agora passava 18 horas por dia em uma cadeira de rodas, olhando para o teto do seu quarto. O pai que nunca perdia um jogo agora trabalhava 14 horas por dia para não pensar. Ricardo contratou os melhores. Fisioterapeutas com mestrados de universidades europeias, 15 mil dólares por mês, 3 sessões por semana, equipamentos de reabilitação importados da Alemanha, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mateus rejeitava tudo. Não quero, ele dizia. Pra quê? Ele dizia. Me deixa em paz, ele dizia. Depois de 8 meses, o último fisioterapeuta renunciou. Ele disse a Ricardo algo que ele nunca esqueceria. Seu filho não precisa das minhas pernas. Ele precisa que você volte. Mas Ricardo não sabia como voltar. Não sabia como olhar para o filho nos olhos sem ver o próprio fracasso refletido ali. Então, fazia a única coisa que sabia fazer: trabalhar, fechar contratos, construir prédios, fugir. 8 meses atrás, Ricardo precisava contratar uma nova empregada doméstica. A anterior tinha ido embora depois de 3 meses. Triste demais, ela disse. Não consigo trabalhar numa casa onde ninguém sorri. Fátima Bernardes chegou numa segunda-feira de março. 42 anos, 1,60 m de altura.
Mãos pequenas com calos de anos esfregando pisos. Tinha trabalhado 10 anos como garçonete, depois 6 anos limpando escritórios. Trazia 3 cartas de recomendação e um olhar que Ricardo não soube interpretar naquele momento. Não era lástima, não era pena, era determinação. Fátima perguntou por Mateus na entrevista. Ricardo explicou a situação. Paraplegia, cadeira de rodas, 11 anos. Precisa de ajuda para tomar banho, vestir, comer. Fátima ouviu tudo em silêncio. E então disse algo estranho. Eu posso ajudar. Ricardo pensou que ela se referia às tarefas domésticas. Não entendeu. Fátima começou a trabalhar no dia seguinte. Chegava às 7 da manhã, ia embora às 4 da tarde. Fazia tudo o que se esperava: limpeza, comida, lavanderia. Mas também fazia algo que ninguém mais havia feito. Ela falava com Mateus, não como os fisioterapeutas, com aquele tom profissional e distante, não como os médicos, com aquela compaixão ensaiada que soa a manual. Fátima falava com ele como se Mateus ainda fosse um campeão. Bom dia, campeão, ela dizia toda manhã. Hoje você vai tomar todo o café da manhã, campeão. Hoje é um bom dia para ser forte, campeão. Nas primeiras semanas, Mateus a ignorava completamente. Nem sequer a olhava. Fátima não se rendia. Na primeira semana, Mateus não dirigiu uma só palavra a ela. Apenas olhava para a janela enquanto Fátima preparava seu café da manhã, o ajudava a se vestir, acomodava sua cadeira. Silêncio total. Na segunda semana, Mateus disse obrigado uma vez, só uma vez, na quarta-feira de manhã. Fátima tinha preparado panquecas, as favoritas de Mateus, segundo Ricardo havia lhe dito. Mateus comeu 2 garfadas e disse obrigado, tão baixo que quase não se ouviu, mas ele disse. Fátima sorriu como se tivesse ganho na loteria. Na terceira semana, Mateus fez uma pergunta. Por que você me chama de campeão? Eu não sou um campeão, não mais. Fátima parou de limpar, sentou-se ao lado dele. Disse algo que Mateus não esperava. Porque os campeões não são os que sempre ganham, são os que continuam tentando quando ninguém mais o faria. E você continua aqui, e isso te faz um campeão. Mateus não respondeu. Mas naquela noite, deixou seu prato completamente limpo pela primeira vez em 2 anos. Ricardo notou a primeira mudança 1 mês depois. Mateus estava tomando café da manhã. Não tudo, mas mais do que o usual. Antes, deixava 3/4 do prato. Agora, deixava a metade. Pequeno, insignificante, mas algo. A segunda mudança chegou no 2º mês. Ricardo desceu para tomar café da manhã num sábado, algo raro para ele, e viu Mateus na sala. Não no seu quarto, na sala. Fátima estava limpando perto, falando com ele sobre algo. Ricardo não ouviu o quê, mas viu que Mateus assentia. Outra pequena mudança, outro sinal. Mas Ricardo não perguntou, não investigou, porque perguntar significava envolver-se, e envolver-se significava sentir. E sentir era a única coisa que Ricardo havia decidido não fazer nunca mais. Então ele seguia saindo às 6 da manhã, voltando às 10 da noite, cruzando com Mateus talvez 20 minutos por dia. 20 minutos com seu único filho. No 4º mês, a babá que ficava com Mateus nos fins de semana comentou algo estranho para Ricardo. Mateus perguntou pelo senhor no sábado. Queria saber que horas o senhor chegava. Ricardo sentiu algo no peito, algo afiado, algo que doía. Ele perguntou à babá, e o que você disse a ele? Eu disse a verdade, que eu não sei, que o senhor chega quando pode. Ricardo subiu para o escritório em casa e fechou a porta. Não chorou. Fazia 2 anos que não chorava, mas ficou sentado ali, no escuro, durante 40 minutos, sem fazer nada, apenas pensando na pergunta que seu filho havia feito. Que horas papai chega? Uma pergunta simples, uma pergunta que qualquer criança faz. Mas Mateus não a fazia há 2 anos, porque havia deixado de esperá-lo.
Pense nisso por um segundo. Seu filho para de perguntar por você. Não porque esteja bravo, não porque não te ame, mas porque já aprendeu que você não vai estar ali. Então para de perguntar, para se proteger, para não sentir a decepção a cada vez. E agora Mateus voltava a perguntar. Depois de 2 anos de silêncio, voltava a procurar o pai. Isso significava que algo havia mudado, que Mateus tinha esperança outra vez. E Ricardo não sabia se isso era bonito ou aterrorizante, porque agora que Mateus voltava a procurá-lo, Ricardo teria que decidir se ia estar ali, ou se ia falhar com ele outra vez. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando em seu filho, perguntando que horas papai chega, pensando em todos os dias que havia escolhido não chegar, todas as desculpas, todas as reuniões que não eram tão importantes quanto ele fingia. Levantou-se às 3 da manhã, desceu à cozinha, abriu o celular, a pasta que não abria há 2 anos. Meu craque, 417 vídeos de Mateus jogando futebol, correndo, rindo, vivendo. Ricardo abriu o primeiro. Mateus tinha 7 anos. Acabava de marcar seu primeiro gol em um torneio oficial. Correu para a câmera gritando: "Consegui, pai! Consegui!" Ricardo fechou o celular, porque não podia ver mais. Algo estava mudando em Mateus, mas algo também tinha que mudar nele. Ricardo não sabia o quê, mas algo. Foi no 5º mês que Ricardo viu o calendário. Chegou cedo um dia. Algo raro. 3 da tarde. Precisava de uns documentos que havia esquecido. Subiu ao quarto de Mateus para perguntar algo trivial. Não se lembra o quê. E viu o calendário pendurado na parede junto à janela. Um calendário normal, desses que dão de brinde em papelarias. Mas cada dia tinha uma estrela dourada colada. E abaixo de cada estrela, com letra pequena e clara, alguém havia escrito: "Hoje você foi forte." Ricardo contou as estrelas. 142. 142 dias consecutivos? Perguntou a Mateus. "O que é isso?" Mateus o olhou. Foi a primeira vez em meses que se olharam diretamente nos olhos. Mateus disse: "É meu calendário." Ricardo perguntou: "Quem escreve aqui?" Mateus respondeu: "Fátima." Ricardo queria perguntar mais. Queria saber por quê, para quê, o que significava, mas não o fez. Porque fazer essas perguntas significava admitir que não sabia o que estava acontecendo na vida do próprio filho. Então, apenas assentiu e saiu do quarto. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando nessas 142 estrelas douradas. Nessa frase repetida 142 vezes: "Hoje você foi forte." Forte em quê? Forte como? Uma empregada doméstica que ganhava um salário mínimo estava fazendo algo que os fisioterapeutas de um hospital Albert Einstein não haviam conseguido. Estava chegando a Mateus, mas Ricardo ainda não sabia como. Passaram 3 semanas. O calendário continuou se enchendo de estrelas. Ricardo começou a chegar um pouco mais cedo. Não muito. 6 da tarde em vez de 10. Apenas para ver. Mateus continuava mudando. Pequenas mudanças, mas mudanças. Sorria ocasionalmente quando Fátima lhe falava. Respondia perguntas completas em vez de monossílabos. Um dia, Ricardo o ouviu rir. Só um segundo. Algo que Fátima disse, mas foi risada. Risada real. Ricardo ficou parado no corredor, ouvindo, sentindo algo que não sentia em 2 anos, algo parecido com a esperança, mas também algo parecido com a dor, porque uma estranha estava conseguindo o que ele não podia. Uma estranha conhecia seu filho melhor do que ele, e isso doía mais que o acidente em si. A primeira vez que Ricardo viu Mateus sorrir foi numa terça-feira, 6:30 da tarde. Ricardo chegou cedo por uma vez. Entrou na casa e ouviu vozes na sala. Aproximou-se devagar. Fátima estava contando algo para Mateus. Uma história de quando era menina. Algo sobre o irmão dela que havia tentado ensiná-la a andar de bicicleta e ambos terminaram num canteiro de flores. Fátima ria. E Mateus também.
Ricardo ficou ali, escondido atrás da parede, vendo o filho sorrir. Quanto tempo havia passado desde a última vez que viu aquele sorriso? 2 anos, 2 anos, 3 meses, 27 dias. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro do peito, algo que havia estado contendo todo esse tempo. Não chorou, mas sentiu que poderia. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu que poderia. Subiu ao escritório sem que o vissem. Sentou-se à escrivaninha, olhou para a foto que tinha ali. Mateus com 9 anos, uniformizado, segurando um troféu. A última foto do antes. Ricardo havia passado 2 anos evitando essa foto. Agora a olhava diretamente. E fez uma pergunta que havia estado evitando todo esse tempo. O que estou fazendo? Se esta história está removendo algo em você, se está fazendo você pensar em alguém que ama, em alguém que talvez tenha estado evitando sem perceber, não a deixe passar. As histórias que nos incomodam são as que mais precisamos ouvir. Fique até o final. Isso vai mudar sua perspectiva. Ricardo começou a fazer algo que não fazia em meses. Começou a observar. Não só chegar em casa e se esconder no escritório. Observar. Ver o que estava acontecendo com Mateus. E o que viu o surpreendeu. Mateus estava acordando mais cedo. Antes ficava na cama até às 10, 11 da manhã. Agora se levantava às 7. Ricardo o ouvia. O som da cadeira de rodas se movendo, o som de Mateus falando com Fátima. Mateus estava comendo melhor. Muito melhor. Ricardo revisou os relatórios que Fátima deixava diariamente. 3 refeições completas. Lanches saudáveis. Hidratação adequada. Tudo o que os nutricionistas haviam recomendado e Mateus havia rejeitado durante 2 anos. Mateus estava pedindo coisas, pequenas coisas, um livro específico, um filme que queria ver. Ontem pediu que abrissem as cortinas do quarto. Queria ver o sol. Coisas simples, coisas que qualquer criança de 11 anos faz. Mas Mateus não as fazia há 2 anos. Até agora. Ricardo não entendia como. Não entendia o que Fátima estava fazendo. Ele só sabia que algo estava acontecendo. Foi seu vizinho, seu Valdemar, quem finalmente contou a verdade. Eles se encontraram na rua, num domingo de manhã. Seu Valdemar, 72 anos, aposentado. O cara que sabia de tudo que acontecia na vizinhança, porque acordava às 5 da manhã para caminhar e botar o papo em dia. Seu Valdemar disse: "Essa sua funcionária é incrível." Ricardo respondeu: "Sim, ela faz bem o trabalho dela." Seu Valdemar balançou a cabeça. "Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que ela faz com o seu filho." Ricardo parou. Perguntou: "O que ela faz com o meu filho?" Seu Valdemar olhou para ele com uma pontinha de pena. "Filho, ela chega na sua casa todo dia às 6 da manhã, 1 hora antes de começar o expediente dela. Desce para a academia que tem lá no subsolo com o Mateus e fica lá até às 7. Ricardo sentiu um frio na espinha. Perguntou: "Fazendo o quê?" Seu Valdemar respondeu: "Não sei não, mas ela faz isso todo dia, sem falta, porque eu vejo ela chegando toda manhã, quando eu saio para minha caminhada." Ricardo não disse mais nada. Agradeceu e voltou para casa. Subiu para o escritório, se sentou e pela primeira vez em 2 anos, ele se fez a pergunta que estava evitando o tempo todo. "O que está acontecendo com o meu filho?" Era quinta-feira, 3 da tarde. Ricardo cancelou a última reunião do dia, algo que ele nunca fazia. Disse para a secretária que tinha uma emergência familiar. Pegou o carro e dirigiu para casa. Chegou 40 minutos depois. E foi aí que ele ouviu a risada. A risada que vinha da academia no subsolo. A academia que Ricardo tinha mandado construir 5 anos atrás para treinar com o Mateus. A academia que ele não pisava desde o acidente. A academia que tinha virado um mausoléu de tudo que eles tinham perdido. Ricardo caminhou devagar até a porta do subsolo. Desceu as escadas. Cada passo parecia muito alto.
Seu coração batia muito rápido. A porta da academia estava entreaberta. Ricardo espiou e viu algo que ele nunca esqueceria. Fátima Bernardes, 42 anos, 1,60 m de altura. Estava na posição de prancha no chão da academia. Seus braços tremiam. Seu rosto estava vermelho de esforço. O suor escorria pela testa e nas costas dela. Seguro com cuidado, mas firmemente, estava Mateus na cadeira de rodas. 38 quilos, 38 quilos de metal e menino. Fátima desceu, flexão número 43. Subiu. Os braços tremiam mais. Mateus estava sorrindo. Não só sorrindo, ele estava radiante, contando em voz alta. 43, gritava Mateus. Vamos, Fátima, faltam só 7. Fátima desceu de novo, flexão 44. Sua respiração estava pesada, ofegante, mas controlada, como se ela já tivesse feito aquilo antes, muitas vezes antes. 44, gritou Mateus. 6 mais, você consegue? Ricardo não conseguia se mexer, não conseguia falar, só conseguia olhar. Fátima desceu, flexão 45. Os braços dela tremiam tanto que Ricardo pensou que ela ia desabar, mas ela não desabou. Subiu. 45, disse Mateus. Mais alto agora. 5 mais. 5 mais e a gente consegue. A gente consegue, ele tinha dito. Não, você consegue. A gente consegue. Fátima desceu. Flexão 46. O rosto dela estava completamente vermelho. As veias nos braços saltavam, mas ela continuava. Subiu. 46, gritou Mateus. Vamos, Fátima, por mim, por você, por nós. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele, algo grande, algo que ele estava contendo por 2 anos, 3 meses e 14 dias. Fátima desceu. Flexão 47. Um som saiu da garganta dela. Não era um grito, era determinação pura, transformada em som. Subiu. 47, disse Mateus. E agora tinha algo na voz dele, algo parecido com choro. 3 mais, Fátima, só 3 mais. Você é a mais forte. Fátima desceu. Flexão 48. Os braços dela tremiam, tanto que Ricardo não entendia como ela ainda estava se aguentando. Mas subiu. 48, disse Mateus, chorando agora. Chorando de emoção, de orgulho, de algo que Ricardo não via em 2 anos. Esperança. 2 mais, Fátima, 2 mais, e a gente bate o nosso recorde. Nosso recorde. Fátima desceu. Flexão 49. Ficou lá embaixo por 3 segundos. 4. Ricardo achou que ela não ia conseguir, mas então Fátima gritou algo. Não palavras, só força, e subiu. 49, gritou Mateus. E era um grito de vitória, de alegria, de vida. Uma mais, Fátima, uma mais e a gente consegue. Uma mais e eu sou forte. E eu sou forte. Fátima respirou fundo. Ricardo podia ver cada músculo nas costas dela tremendo. Podia ver o esforço absoluto, a dor, a determinação. Fátima desceu pela última vez. Flexão 50. O silêncio durou 1 segundo eterno. E então Fátima subiu. 50, gritou Mateus. E era um grito de vitória, de alegria, de vida. 50, Fátima, a gente conseguiu. Somos fortes. Fátima desabou suavemente, girando para que Mateus na cadeira caísse de lado, protegido. Os dois ficaram no chão, respirando pesado, rindo, chorando. E foi então que Fátima disse algo que Ricardo nunca esqueceria. Não, meu craque, disse Fátima entre respirações. Nós não somos fortes. Você vai ser forte, filho. Você vai ser forte. Filho. Ela tinha chamado ele de filho. Ricardo sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto antes de perceber que estava chorando, a primeira vez em 2 anos. Chorando por tudo que ele tinha perdido, por tudo que uma estranha estava dando, por tudo que ele não tinha sido capaz de dar.
Ele se afastou da porta antes que o vissem. Subiu as escadas, saiu de casa, se sentou no carro na garagem e chorou. Chorou por 40 minutos seguidos. Chorou pelo filho, pela culpa, pela ausência, pelo fato de que uma mulher que ganhava um salário mínimo estava salvando o filho dele, enquanto ele, com todos os milhões, só tinha sabido fugir. Quando finalmente se acalmou, Ricardo se fez uma pergunta simples: quanto tempo? Quanto tempo aquilo estava acontecendo? Porque não era a primeira vez. Isso era óbvio. O jeito que a Fátima fazia, o jeito que o Mateus contava, a sincronia perfeita, os números exatos. Batemos o nosso recorde, o Mateus tinha dito. Significava que tinha um recorde anterior. Significava que aquilo já estava acontecendo há algum tempo. Tempo que Ricardo não tinha estado ali para ver. Naquela noite, Ricardo não foi para o escritório. Ficou no carro na garagem de casa por 2 horas, pensando, processando, tentando entender o que tinha acabado de ver. Uma empregada doméstica, fazendo 50 flexões, com o filho dele de 38 quilos nas costas, não uma vez, regularmente, com um sistema, com um recorde. Por quê? Para quê? Ricardo precisava de respostas, mas ele não podia simplesmente perguntar para Fátima, porque perguntar significava admitir que ele não sabia, que ele não tinha estado ali, que ele tinha falhado. Então, ele fez a única coisa que podia fazer. Ele começou a investigar. No dia seguinte, Ricardo chegou em casa às 5 da tarde, mais cedo do que o normal. Fátima ainda estava lá, terminando de arrumar a cozinha. Ricardo se aproximou e perguntou algo casual. Como o Mateus está hoje? Fátima sorriu, aquele sorriso que Ricardo agora entendia que significava muito mais do que parecia. Ele está ótimo, Sr. Albuquerque. Hoje foi um bom dia. Um bom dia significava 50 flexões, mas Ricardo não podia dizer aquilo. Então perguntou outra coisa. Tem notado alguma mudança nele ultimamente? Fátima o encarou. Havia algo em seus olhos, algo que parecia dizer: o senhor sabe que sim. Mas ela não disse. Em vez disso, respondeu: sim, senhor. Mateus está muito melhor, mais animado, mais positivo. Ricardo assentiu e perguntou: a que atribui isso? Fátima hesitou, apenas um segundo. Então disse: a rotina, senhor. Os meninos precisam de rotina. Precisam sentir que cada dia tem um propósito. Um propósito. 50 flexões eram o propósito de Mateus agora. Ricardo queria perguntar mais. Queria saber tudo, mas não podia. Não ainda. Então apenas disse: obrigado, Fátima, por tudo que faz. Fátima assentiu. De nada, Sr. Albuquerque. É meu trabalho. Mas ambos sabiam que não era só o trabalho dela. Ninguém faria 50 flexões com um garoto de 38 quilos nas costas por R$ 1.200 por mês. Ninguém, exceto alguém que tinha uma razão muito mais profunda. E Ricardo descobriria essa razão 3 dias depois. Foi um acidente, ou talvez o destino. Ricardo chegou cedo de novo. 6 da tarde. Fátima já tinha ido embora. Mateus estava no quarto dele. Ricardo subiu, bateu na porta. Mateus disse: pode entrar. Ricardo entrou. Mateus estava na escrivaninha, fazendo tarefa, algo que Ricardo não o via fazer há meses. Posso conversar com você um momento? Perguntou Ricardo. Mateus olhou para ele. Havia algo diferente em seus olhos. Já não era o olhar vazio de antes. Havia vida ali. Claro, disse. Ricardo se sentou na cama. Não sabia como começar. Então simplesmente disse: eu te vejo diferente ultimamente, mais feliz. Mateus assentiu. Eu estou... Por quê? Perguntou Ricardo. O que mudou? Mateus olhou para ele diretamente. E pela primeira vez em 2 anos, pai e filho sustentaram o olhar sem que nenhum desviasse. A Fátima.
disse Mateus simplesmente. Fátima mudou tudo. Como? Perguntou Ricardo. Mateus hesitou. Então disse: ela me trata como se eu ainda fosse normal, como se eu ainda pudesse ser forte, como se minha vida não tivesse terminado naquele acidente. Ricardo sentiu cada palavra como um soco. Sua vida não terminou, disse Ricardo, sua voz embargando. Eu sei, respondeu Mateus, mas eu precisava que alguém me mostrasse isso. Não me dissesse, me mostrasse. E Fátima tem te mostrado? Mateus assentiu. Todos os dias, pai. Todos os dias ela me demonstra que eu posso ser forte, que eu posso ajudar, que eu posso ter um propósito. 50 flexões, pensou Ricardo. Esse era o propósito. Há quanto tempo estão fazendo isso? Perguntou Ricardo. Mateus o olhou surpreso. Você sabe, eu vi algo outro dia, admitiu Ricardo. Vi vocês na academia. Mateus ficou vermelho. Não estava envergonhado. Estava emocionado. Estamos no dia 186, disse Mateus com orgulho. 186 dias consecutivos, sem faltar um só. Mesmo quando Fátima estava doente mês passado, ela veio de qualquer jeito. 186 dias, 6 meses, mais de 6 meses. Todo esse tempo, cada manhã, 1 hora antes do turno dela, Fátima chegava para fazer 50 flexões com Mateus nas costas. Por quê? Perguntou Ricardo. Por que ela faz isso? Mateus baixou o olhar. Então, disse algo que Ricardo não esperava. Porque ela perdeu o filho dela e não quer me perder também. O silêncio preencheu o quarto. O quê? Disse Ricardo, quase sem voz. Mateus assentiu. Ela me contou há 2 meses. Ela tinha um filho, Daniel, 12 anos. Morreu há 5 anos em um acidente de carro, igual ao nosso. Ficou em cadeira de rodas, paraplegia T12, igual a mim, igual a Mateus. Mateus continuou. Fátima me disse que quando Daniel morreu, ela sentiu que tinha falhado, que não tinha lutado o suficiente, que tinha se rendido cedo demais. Então, quando me conheceu, quando viu que eu era igual ao Daniel, ela decidiu que não ia se render de novo, que ia lutar por mim como não lutou por ele. Ricardo não conseguia respirar. As 50 flexões, continuou Mateus, são para me demonstrar que se ela pode carregar o meu peso 50 vezes, eu posso carregar o peso da minha vida. Se ela não se rende, eu também não posso me render. Ricardo fechou os olhos. As lágrimas caíam silenciosamente. Pai, disse Mateus suavemente, pela primeira vez em 2 anos, o chamou de pai, com aquele tom, com amor. Eu sei que tem sido difícil para você. Fátima me explicou que às vezes os pais se afastam não porque não amam, mas porque amam demais, e a dor é insuportável. Ricardo abriu os olhos, olhou para o filho. Este menino de 11 anos, que acabara de dizer algo mais sábio que qualquer coisa que Ricardo ouvira em seus 45 anos de vida. Eu também te afastei, continuou Mateus. Depois do acidente, eu parei de tentar, parei de falar, parei de comer, parei de viver, e você não soube o que fazer, ninguém soube o que fazer. Então nós 2 nos afastamos. Mateus respirou fundo. Mas Fátima me ensinou algo. Me ensinou que ser forte não significa não cair. Significa levantar a cada dia e escolher tentar de novo. 50 vezes se for necessário. 186 dias se for necessário. O tempo que for necessário. Ricardo se levantou. Caminhou até Mateus. Ajoelhou-se ao lado da cadeira. E pela primeira vez desde o acidente, abraçou o filho. De verdade. Não um abraço rápido e incômodo. Um abraço real. Perdão, sussurrou Ricardo. Perdão por não estar. Perdão por fugir. Perdão por te deixar sozinho. Eu não estive sozinho, disse Mateus, abraçando-o de volta. Fátima esteve aqui. E agora você também está aqui. Isso é o que importa.
Pai e filho ficaram assim por 5 minutos, chorando, curando, começando de novo. Quando finalmente se separaram, Ricardo perguntou: "Posso ver o seu progresso?" "Mateus, você me disse que tem um registro. Posso ver?" Mateus sorriu. Aquele sorriso que Ricardo não via em 2 anos. "Claro, pai. Eu te mostro." Mateus foi até o armário, tirou uma pasta, abriu-a. Dentro havia uma tabela escrita à mão, letra clara, cuidadosa, a letra de Fátima. A tabela mostrava cada dia durante os últimos 6 meses. Dia 1, 10 flexões. Dia 15, 15 flexões. Dia 30, 20 flexões. Dia 60, 30 flexões. Dia 90, 35 flexões. E assim, subindo gradualmente, consistentemente, sem parar, até chegar a dia 186, 50 flexões. Ao lado de cada número, Fátima havia escrito uma pequena nota. Dia 1, hoje começamos. Dia 30, você já está mais forte. Dia 60, olha só você, campeão. Dia 90, estou orgulhosa. Dia 120, não desista. Dia 150, estamos quase lá. Dia 186, você é insuperável. Ricardo Albuquerque leu cada linha, cada número, cada palavra. Aquela mulher, aquela faxineira de R$ 1.200 por mês, havia documentado meticulosamente o renascimento de seu filho, enquanto ele não estava lá para ver. "Posso ficar com isso?" perguntou Ricardo. Sua voz quase um sussurro. Mateus assentiu. "Claro, pai." Ricardo pegou a planilha. A segurou como se fosse o objeto mais valioso do mundo. Porque era. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Ficou acordado olhando a planilha, lendo cada linha. Dia 1, dia 50, dia 120, dia 186. Cada número representava uma manhã em que Fátima chegava 1 hora mais cedo, sem hora extra, sem reconhecimento, sem que ninguém soubesse. 312 horas era o que somavam 186 dias a 1 hora por dia. 312 horas de sua vida dedicadas a salvar um menino que nem sequer era seu filho. Um menino cujos pais a haviam contratado para limpar banheiros. Ricardo sentiu a vergonha como fogo em suas veias. No dia seguinte, Ricardo fez algo que nunca havia feito. Chegou em casa às 6 da manhã, antes de Fátima chegar. Ficou esperando em seu carro do lado de fora. Às 6h10, o carro de Fátima apareceu na rua. Um Fiat Uno Mille 2008, amassados na lateral, a pintura desgastada. O carro de alguém que trabalha duro por pouco dinheiro. Fátima desceu, vestia seu uniforme azul, seu avental branco, suas luvas amarelas de limpeza, mas também carregava uma mochila esportiva. Para Mateus, percebeu Ricardo. Para a academia. Fátima caminhou em direção à entrada de serviço. Ricardo saiu de seu carro. "Fátima!" chamou. Fátima parou, se virou. Seus olhos se arregalaram quando viu Ricardo. "Seu Ricardo, aconteceu alguma coisa?" Ricardo caminhou em direção a ela. Não sabia o que dizer. Como começar? Então, simplesmente disse a verdade. "Eu sei." Fátima piscou. "Sabe o quê? Seu Ricardo, as flexões, os 186 dias, tudo." A cor desapareceu do rosto de Fátima. Abaixou o olhar. "Me desculpe", disse em voz baixa. "Eu deveria ter perguntado primeiro. Deveria ter te contado. Mas tinha medo de que me dissesse não. Tinha medo de que me proibisse de fazer isso. E Mateus precisava disso. Ele precisava." "Fátima", interrompeu Ricardo. Sua voz embargou. "Por quê?" Fátima olhou para ele. Havia lágrimas em seus olhos. "Porque eu não podia deixar ele desistir. Não podia vê-lo desaparecer. Como vi meu Daniel desaparecer. Mateus me contou", disse Ricardo suavemente, "sobre seu filho." Fátima assentiu.
As lágrimas caíam agora. Ele tinha 12 anos, paraplegia T12, igual ao Mateus. Mas eu não soube o que fazer. Não lutei o suficiente. Me rendi. E 3 meses depois de ficar em cadeira de rodas, Daniel morreu de pneumonia, porque parou de se mexer, parou de tentar. E eu deixei que isso acontecesse. A voz de Fátima quebrou completamente. Eu o deixei se render e o perdi. Ricardo sentiu as lágrimas caírem por seu próprio rosto. Fátima, não foi sua culpa. Claro que foi minha culpa, disse Fátima, chorando agora abertamente. Eu era a mãe dele. Era para eu ter salvado ele, lutado por ele, obrigado ele a continuar tentando. Mas eu estava tão assustada, tão cansada, tão perdida. E me rendi, o deixei se render e o perdi. Fátima cobriu o rosto com as mãos. Então, quando vi Mateus, quando vi que era igual ao Daniel, a mesma idade, a mesma lesão, a mesma desesperança nos olhos, soube que não podia deixar, não podia permitir que outro garoto se rendesse, não quando eu podia fazer algo, qualquer coisa. Mas por que as flexões? Perguntou Ricardo. Por que dessa forma? Fátima respirou fundo, tentou se acalmar. Disse, porque depois que Daniel morreu, eu pesquisei, li tudo o que pude sobre paraplegia, sobre reabilitação, sobre o que faz alguns meninos melhorarem e outros não. E encontrei algo. Não é o exercício físico que faz a diferença, é a esperança, é ter uma razão para levantar cada dia, é sentir que você importa, que você pode conquistar alguma coisa, que você não é um peso. Fátima limpou suas lágrimas. As flexões não são para fortalecer as pernas dele, são para fortalecer o espírito dele. Cada dia, Mateus me vê carregar o peso dele 50 vezes. E cada dia, mostro a ele que ele não é um peso para mim, que o peso dele é um privilégio para mim, que eu escolheria carregá-lo 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, porque ele vale a pena. Ricardo não conseguia falar, só conseguia ouvir. E cada dia, continuou Fátima, quando termino as 50 flexões, quando estou exausta, quando não aguento mais, digo para ele, você vai ser forte. Não, você é forte. Não, você está forte. Você vai ser forte. Futuro, porque quero que ele saiba que ainda tem futuro, que isso não é o final, que pode ser forte outra vez. Filho, disse Ricardo, você o chama de filho. Fátima assentiu, porque quando perdi Daniel, perdi a oportunidade de ser mãe. E quando conheci Mateus, quando vi que podia dar a ele o que não dei a Daniel, soube que essa era a minha segunda chance. Não para substituir Daniel, nunca, mas para honrá-lo, para fazer por Mateus o que não fiz por ele. Ricardo deu um passo em direção a Fátima, a olhou diretamente nos olhos. Obrigado, disse, sua voz quase um sussurro. Obrigado por salvar meu filho quando eu não soube como fazer isso. Fátima negou com a cabeça. Você não precisava saber como, só precisava estar aqui. E agora está. É isso que importa. Posso vê-los hoje? Perguntou Ricardo. Posso ver uma sessão? Fátima hesitou. Mateus sabe que o senhor sabe? Sim. Então sim, pode ver. 20 minutos depois, Ricardo estava na academia do porão, mas dessa vez não se escondia atrás da porta. Estava dentro, sentado em um banco, vendo. Mateus estava em sua cadeira de rodas ao lado de Fátima. Quando Mateus viu Ricardo, sorriu. Aquele sorriso que Ricardo havia pensado que nunca mais voltaria a ver. Você veio, pai. Vim, disse Ricardo. Fátima se posicionou no chão. Posição de prancha. Mateus posicionou sua cadeira de rodas sobre as costas de Fátima. Fátima ajustou a posição e começaram. Ricardo viu as 50 flexões, cada uma. Viu Fátima tremer, viu Mateus incentivar, viu o esforço, a dor,
a determinação, a alegria. Viu seu filho viver. E quando Fátima terminou a flexão 50, quando ambos desabaram rindo e chorando, Ricardo soube algo com absoluta certeza. Ele havia estado construindo prédios por 20 anos. Havia erguido estruturas de 50 andares. Havia fechado contratos de 80 milhões de reais. Havia sido chamado de bem-sucedido por todos que conhecia. Mas aquela mulher de 42 anos, que ganhava R$ 1.200 por mês, havia construído algo que ele nunca poderia construir com todo o seu dinheiro. Havia reconstruído seu filho. E Ricardo não ia mais ser um espectador. A partir daquele dia, Ricardo chegava às 6 da manhã, cada dia, sem falta. Via cada sessão, incentivava, chorava, celebrava. E lentamente, muito lentamente, ele começou a participar. Primeiro, apenas estando ali. Depois, ajudando Mateus a se posicionar. Em seguida, contando as flexões junto com Mateus. Logo após, fazendo flexões ele mesmo, enquanto Fátima fazia as suas, pai, filho e a mulher que os havia salvado, treinando juntos a cada manhã. Foi na terceira semana que Fátima notou algo. Havia terminado a 30ª flexão quando Mateus disse algo estranho. Estou sentindo cócegas. Fátima parou. Onde? Meu craque. Na minha perna. À esquerda. Tipo cócegas. Fátima tirou Mateus de suas costas, imediatamente. Ricardo se aproximou. O que foi? Fátima tinha uma expressão que Ricardo não conseguia decifrar. Podia ser medo, podia ser esperança. Mateus, disse Fátima com cuidado. Onde exatamente você está sentindo as cócegas? Mateus apontou. Aqui na coxa. Fátima tocou a coxa de Mateus. Você sente isso? Mateus assentiu. Sim, sinto. O silêncio preencheu a academia. Fátima olhou para Ricardo. Seus olhos estavam enormes. Isso não deveria ser possível, disse em voz baixa. Ricardo entendeu imediatamente. Mateus tinha paraplegia completa. T12. Sem sensibilidade nas pernas. Os médicos haviam sido claros. Irreversível. Mas Mateus acabava de dizer que sentia algo. Temos que ligar para o médico, disse Ricardo. Naquela tarde, Mateus tinha uma consulta de emergência com o Dr. Almeida, o neurologista que o tratava desde o acidente. O Dr. Almeida examinou Mateus durante 40 minutos. Testes de sensibilidade, testes de reflexos, testes que Ricardo havia visto centenas de vezes nos 2 anos anteriores. Mas desta vez, algo era diferente. O Dr. Almeida tocou a coxa esquerda de Mateus com um alfinete. Você sente isso? Mateus assentiu. Sim. O Dr. Almeida moveu o alfinete mais abaixo, até o joelho. Isso. Um pouco. No tornozelo. Isso. Não. O Dr. Almeida tirou os óculos, limpou-os, colocou-os de volta, repetiu os testes. Os mesmos resultados. Finalmente, o Dr. Almeida se sentou, olhou para Ricardo, depois para Mateus, em seguida para Fátima, que havia insistido em acompanhá-los. Isso não deveria ser possível, disse o Dr. Almeida lentamente. A paraplegia T12 completa não se reverte. A literatura médica é clara nisso. Quando há perda total de sensibilidade, ela não retorna. Mas, perguntou Ricardo, seu coração batendo tão forte que pensou que todos podiam ouvi-lo. Mas Mateus tem sensibilidade em sua coxa esquerda, aproximadamente 60% da sensibilidade normal, e traços de sensibilidade até o joelho. O que significa isso? Perguntou Fátima. O Dr. Almeida negou com a cabeça. Honestamente, não sei. Tenho visto melhoras em casos de paraplegia incompleta, mas Mateus tinha paraplegia completa. Não deveria haver melhora e, no entanto, o Dr. Almeida olhou para Ricardo. Vocês têm feito algo diferente? Alguma terapia nova? Algum tratamento experimental? Ricardo olhou para Fátima.
Fátima olhou para o chão. Flexões, disse Mateus de repente. Fátima faz 50 flexões comigo nas costas. Todos os dias. 193 dias consecutivos agora? O doutor Almeida piscou. Perdão, o quê? Fátima interveio. Eu faço 50 flexões com Mateus nas minhas costas a cada manhã, como exercício, como motivação. Para demonstrar a ele que pode ser forte, o doutor Almeida ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, o movimento, é claro, o movimento constante. Não entendo, disse Ricardo. O doutor Almeida se inclinou para a frente. Em casos de lesão medular, às vezes há inflamação que comprime os nervos. Com o tempo, se o paciente se move o suficiente, a inflamação pode ser reduzida. Os nervos comprimidos podem recuperar a função. Mas isso só acontece se houver movimento constante, consistente, durante meses. Olhou para Fátima. Você o tem movido todos os dias, durante 6 meses. Sua coluna, seus músculos, tudo tem estado em movimento constante. É possível, apenas possível, que isso tenha reduzido a inflamação o suficiente para que alguns nervos recuperem a função. É possível que as 50 flexões tenham salvado seus nervos. Fátima cobriu a boca com as mãos. Ricardo sentiu as lágrimas caírem. Mateus perguntou o que todos estavam pensando. Eu vou andar de novo. O doutor Almeida escolheu suas palavras com cuidado. Não sei, Mateus. A sensibilidade é apenas o primeiro passo. O movimento voluntário é diferente. Pode ser que você recupere mais sensibilidade, pode ser que você recupere algum movimento, pode ser que você chegue a usar muletas, pode ser que não. Não posso prometer nada, mas há esperança, disse Mateus. Não era uma pergunta, era uma afirmação. O doutor Almeida sorriu. Sim, meu craque, há esperança. E essa palavra, essa simples palavra, mudou tudo. Se você chegou até aqui, se esta história te comoveu, te peço algo. Pense em alguém em sua vida que precisa que você acredite nela. Alguém que está em sua cadeira de rodas metafórica. Alguém que se rendeu. E decida ser a Fátima dessa pessoa. Decida ser a pessoa que carrega seu peso 50 vezes ao dia, se for necessário. Porque essa decisão, essa simples decisão de não desistir de alguém, pode salvar uma vida, literalmente. As seguintes semanas foram uma montanha-russa emocional. A sensibilidade na coxa de Mateus aumentava gradualmente. 60%, depois 65%, em seguida 70%. Cada melhora era pequena, mas cada melhora era um milagre. Ricardo havia reduzido sua carga de trabalho para 50%. Delegou projetos, rejeitou contratos. Pela primeira vez em 20 anos, priorizou seu filho sobre o dinheiro e descobriu algo surpreendente. Estava mais feliz. Fátima seguia chegando às 6 da manhã. Continuava fazendo as 50 flexões. Mas agora Ricardo estava ali, a cada dia, sem falta. E uma noite, 3 semanas após a consulta com o doutor, Fátima mostrou algo a Ricardo que o destruiu completamente. Estavam na cozinha. Mateus já estava em seu quarto. Fátima estava guardando os últimos pratos. Ricardo lhe perguntou algo que estava pensando durante dias. Fátima, posso te perguntar uma coisa? Claro, senhor Albuquerque, porque você nunca me disse sobre as flexões, sobre Daniel, sobre tudo. Fátima parou de lavar o prato em suas mãos, secou as mãos com um pano, olhou para Ricardo. Porque eu tinha medo, disse simplesmente. Medo de que me dissesse para parar, medo de perder meu trabalho, medo de perder Mateus também. Eu nunca teria te despedido, disse Ricardo. Fátima sorriu tristemente. Você não entende, senhor Albuquerque. A gente como eu,
A gente que limpa banheiros e lava pratos não é vista. Somos invisíveis. E quando somos invisíveis, temos que fazer as coisas em silêncio, porque se falamos, se pedimos permissão, a resposta sempre é não. Ricardo sentiu cada palavra como um golpe. Mas há algo que sim quero te mostrar, disse Fátima. Algo que gravei. Se quiser ver. O que é? Fátima pegou o celular, um aparelho antigo, com a tela toda riscada. Ela procurou algo nos seus vídeos. Depois mostrou para Ricardo. Isso é do primeiro dia, disse Fátima. Ricardo olhou para a tela. No vídeo, Mateus estava na academia. Mas não era o Mateus de agora. Era o Mateus de 6 meses atrás. O Mateus com olhos vazios. O Mateus sem vida. Fátima no vídeo dizia: hoje a gente começa, meu craque. Vou fazer 10 flexões com você nas minhas costas. E a cada dia a gente faz uma a mais. Até você ficar forte como eu sei que você pode ser. Mateus no vídeo não respondia. Só olhava para o nada. Fátima se posicionava. 10 flexões. Lentas, controladas. Mateus nas costas, sem expressão. Quando Fátima terminava, dizia: viu, meu craque? Carreguei seu peso 10 vezes. Porque você não é um peso para mim. Você é um privilégio. Mateus continuava sem responder. O vídeo terminava. Ricardo tinha lágrimas nos olhos. Agora, Fátima mudou para o vídeo mais recente, do dia anterior. Nesse vídeo, Mateus estava radiante, contando cada flexão, animando Fátima, rindo quando terminavam. E no final, Mateus dizia algo que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Eu te amo, Fátima. E Fátima respondia: eu também te amo, meu craque. Ricardo não aguentava mais ver. Cobriu o rosto. Chorou. Fátima guardou o celular. Colocou a mão no ombro de Ricardo. Ele não está perdido, senhor Albuquerque. Ele só estava esperando alguém mostrar que valia a pena ser encontrado. Obrigado, sussurrou Ricardo. Obrigado por encontrá-lo quando eu não soube como. Você também o encontrou, disse Fátima. Só precisava de tempo. E agora ele está aqui. Isso é o único que importa. Ricardo levantou o olhar. Eu quero te contratar como terapeuta oficial dele. Te pago o que for necessário. Diga o preço. Fátima balançou a cabeça. Não, senhor Albuquerque. Por que não? Porque eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu estou fazendo isso por amor. Por Daniel. Por Mateus. Por mim mesma. Se me pagar mais, vira um trabalho. E eu não quero que seja um trabalho. Eu quero que seja o que é. Uma mãe salvando o filho que o destino tirou. Ricardo entendeu. Então, pelo menos me deixe aumentar o seu salário. Por todo o resto. Pela limpeza, pela comida. Por estar aqui, Fátima pensou. Depois assentiu. Está bem, mas as flexões, essas eu faço de graça. Sempre de graça. Sempre de graça. Essa frase ficou na cabeça de Ricardo por dias. Essa mulher estava dando o presente maior que alguém podia dar. O tempo dela, o esforço dela, o amor dela. E fazia isso de graça. Enquanto ele tinha passado 2 anos comprando terapias caras que não funcionavam, porque pensava que o dinheiro podia comprar a cura. Ele estava enganado. O amor não se compra, se dá. E Fátima estava dando o tempo todo. Foi na semana 5 que o impossível aconteceu. Era uma terça-feira. Sessão de flexões número 217. Ricardo estava sentado no seu banco de sempre. Fátima estava na flexão 42. E então Mateus gritou: espera! Fátima parou imediatamente. Abaixou Mateus. Que foi, meu craque? Mateus estava olhando para o pé esquerdo. A expressão era de choque absoluto. Pai, chamou Mateus. Pai, vem aqui. Ricardo se aproximou correndo. Que foi? Mateus continuava olhando para o pé. Acho que mexi. Silêncio total. O quê? Disse Ricardo, quase sem voz. Meu dedo, o dedão do pé esquerdo. Acho que mexi. Fátima se ajoelhou ao lado de Mateus. Olhou para o pé dele.
Tenta de novo, meu craque. Devagar, Mateus fechou os olhos. Concentração absoluta. Todo o ser focado naquele dedo do pé. E então, tão leve que quase não se via, o dedo se moveu. 1 milímetro, talvez 2, mas se moveu. Fátima cobriu a boca. Ricardo parou de respirar. Eu consegui, sussurrou Mateus. Eu consegui. Mexeu. Meu dedo mexeu. Então Mateus começou a chorar. Não de tristeza, de alegria, de choque, de esperança realizada. Eu consegui, pai. Eu consegui. Eu mexi. Depois de 2 anos, eu mexi. Ricardo o abraçou. Fátima os abraçou. Os 3 chorando no chão da academia, porque tinham acabado de presenciar o impossível. Um garoto com paraplegia completa T12, irreversível segundo todos os médicos. Tinha acabado de mover o dedão do pé. A ciência dizia que era impossível, mas o amor tinha feito o impossível. O Dr. Ramírez não podia acreditar. Voltaram ao consultório dele naquele mesmo dia. O doutor examinou Mateus por 1 hora inteira. Movimento voluntário do dedão do pé esquerdo. Confirmado. Traços de movimento no segundo dedo. Confirmado. Sensibilidade aumentada até o joelho. 75% do normal. Confirmado. O Dr. Ramírez se sentou. Tirou os óculos. Limpou pela 3ª vez. Isso não está em nenhum livro de medicina, disse finalmente. Eu pratico neurologia há 30 anos. Já tratei centenas de casos de paraplegia. Nunca vi uma recuperação como essa em um caso de lesão completa T12. Então é real? Perguntou Ricardo. A gente não está imaginando. É completamente real, confirmou o Dr. Ramírez. Mateus está recuperando função neurológica que os estudos disseram que tinha perdido permanentemente. Mas como? Perguntou Ricardo. O Dr. Ramírez olhou para Fátima. Honestamente, eu acho que é por causa dela, pelo movimento constante, pela estimulação diária, pelo fato de que Fátima se recusou a aceitar o prognóstico. Olhou para Mateus. E por você, meu craque, por não desistir, por continuar tentando, por acreditar que podia ser forte de novo. Eu vou andar? Perguntou Mateus. Não com medo, com esperança. O Dr. Ramírez escolheu as palavras com cuidado. Eu não sei. O movimento dos dedos é só o começo. Andar requer força muscular completa, equilíbrio, coordenação. Pode ser que você consiga ficar em pé com ajuda. Pode ser que você use muletas. Pode ser que você ande com bengala. Pode ser que você não vá além de onde está agora. Fez uma pausa. Mas há 2 meses eu te disse que não havia esperança de recuperação. E hoje você mexeu o dedão do pé. Então, eu não vou mais dizer o que é possível ou impossível. Porque claramente eu não sei de nada. Mateus sorriu. Aquele sorriso que iluminava o quarto todo. Então eu vou continuar tentando. Isso é tudo que você pode fazer, disse o Dr. Ramírez. Continuar tentando. Naquela noite, Ricardo ligou para o irmão, para os pais, para os amigos mais próximos. Contou tudo. As flexões, Fátima, Daniel, a recuperação impossível. Tudo. Alguns não acreditaram. Alguns acharam que ele estava exagerando. Alguns disseram que era coincidência, mas Ricardo não se importava mais com o que os outros pensavam. Ele tinha visto o milagre com os próprios olhos e sabia que o milagre não tinha sido acidental. Tinha sido construído, flexão por flexão, dia após dia, por uma mulher que se recusou a desistir quando todos os outros já tinham abandonado a esperança. Os meses seguintes foram um processo lento, mas constante. Mateus continuava recuperando a sensibilidade. Do músculo da coxa até o joelho, do joelho ao tornozelo, do tornozelo até os dedos do pé. O movimento insistiu. 1 dedo, 2 dedos, 3. Depois, um leve movimento no tornozelo. Quase imperceptível, mas estava ali. E um dia, 4 meses depois do primeiro movimento do dedo, Mateus fez algo que ninguém esperava. Eles estavam na academia. Sessão número 312.
Fátima Bernardes tinha acabado de terminar as 50 flexões. Mateus estava em sua cadeira de rodas. E então Mateus disse: "Quero tentar uma coisa." "O quê, meu craque?" perguntou Fátima. "Quero tentar ficar de pé." O silêncio preencheu a academia. "Mateus", disse Ricardo Albuquerque com cuidado, "o médico disse que isso pode levar anos. Talvez nunca aconteça." "Eu sei", disse Mateus, "mas quero tentar. A Fátima está carregando meu peso há 312 dias. Acho que está na hora de eu tentar carregar o meu próprio peso." Fátima olhou para Ricardo Albuquerque. Ricardo Albuquerque olhou para Fátima. Finalmente, Ricardo Albuquerque assentiu. "Tudo bem, vamos tentar." Eles posicionaram Mateus nas barras paralelas que Ricardo Albuquerque tinha mandado instalar no mês anterior. Mateus se agarrou às barras. Ricardo Albuquerque de um lado, Fátima Bernardes do outro. "Pronto?" perguntou Ricardo Albuquerque. Mateus assentiu. Ricardo Albuquerque e Fátima o levantaram lentamente. Os pés de Mateus tocaram o chão. E pela primeira vez em 2 anos, 4 meses e 18 dias, Mateus Albuquerque estava de pé. Suas pernas tremiam. Seu corpo se sacudia. Ele só conseguia sustentar 10% do seu peso. 90% era sustentado por Ricardo Albuquerque e Fátima. Mas ele estava de pé. 3 segundos, 5, 7. Aos 10 segundos, Mateus disse: "Chega, não aguento mais." Eles o colocaram de volta na cadeira. E Mateus sorriu. Aquele sorriso gigante que Ricardo Albuquerque tinha pensado que nunca mais veria. "Eu consegui", disse Mateus. "Eu fiquei de pé. Só 10 segundos, mas eu fiquei de pé." 10 segundos, disse Fátima, chorando de alegria. 10 segundos a mais do que os médicos disseram que seria possível. "É um começo", disse Ricardo Albuquerque, também chorando. "É mais que um começo, pai", disse Mateus. "É uma promessa. Uma promessa de que, se a Fátima pode me carregar 50 vezes por dia, durante 312 dias, eu posso aprender a me carregar sozinho. 1 segundo de cada vez. 10 segundos de cada vez. O tempo que for necessário." E Ricardo Albuquerque soube, naquele momento, que seu filho ia andar de novo. Talvez não amanhã, talvez não em 1 ano, mas algum dia. Porque Mateus tinha aprendido a lição mais importante que alguém pode aprender. A força não é nunca cair. A força é levantar-se cada vez que você cai. E Mateus tinha se levantado a cada dia durante 312 dias. Ele não ia parar agora. 1 ano depois, Ricardo Albuquerque estava parado na academia do subsolo. A mesma academia que ele havia evitado por 2 anos. A mesma academia onde ele havia presenciado o milagre. Mas hoje era diferente. Hoje ele não estava vendo Fátima fazer flexões. Hoje ele estava vendo seu filho caminhar. Mateus Albuquerque, 12 anos agora, estava parado entre as barras paralelas, sem ajuda de Ricardo Albuquerque, sem ajuda de Fátima. Apenas ele e suas muletas. Um pé, depois o outro, devagar, tremendo, mas se movendo. 5 passos, 10, 15. Ricardo Albuquerque contava cada um, como Mateus havia contado as flexões de Fátima durante 547 dias consecutivos, porque é assim que os milagres funcionam. Você os conta, você os celebra, você os recorda. Mateus chegou ao final das barras, parou, respirava pesado, suava, mas sorria. 19 passos, pai, disse Mateus. Ontem foram 17, anteontem foram 15. Você está melhorando a cada dia, meu craque, disse Fátima do seu lugar ao lado de Ricardo Albuquerque. Fátima não era mais empregada doméstica. Bem, tecnicamente, ela ainda era empregada doméstica, mas ninguém na família Albuquerque havia assim. Era família. Era a mulher que havia salvado Mateus quando ninguém mais soube como. Ricardo Albuquerque havia triplicado o salário dela. Tinha dado um seguro médico completo.
Tinha comprado um carro novo quando o velho Gol finalmente morreu. Tinha dado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas Fátima continuava chegando às 6 da manhã. Continuava fazendo as 50 flexões com Mateus, porque algumas coisas não se fazem por dinheiro, se fazem por amor. Quero tentar sem as barras, disse Mateus de repente. Ricardo Albuquerque e Fátima trocaram olhares. Sem as barras significava só muletas. Só Mateus se sustentando sozinho. Você tem certeza? Perguntou Ricardo Albuquerque. Mateus assentiu. Fátima me carregou por 547 dias. Acho que está na hora de eu me carregar completamente sozinho. Fátima se aproximou. Deu um beijo na testa de Mateus. Então faça, meu craque. Mostre-nos o quão forte você é. Mateus respirou fundo, pegou suas muletas, se afastou das barras e caminhou. Não eram passos perfeitos, não era um caminhar normal. Suas pernas ainda se arrastavam um pouco. As muletas carregavam a maior parte do seu peso, mas era caminhar. Um caminhar real, independente, sem ajuda. 3 passos, 5, 7. Aos 10 passos, Mateus parou. Virou-se para Ricardo Albuquerque e Fátima e sorriu. Aquele sorriso que dizia tudo. Que dizia, eu consegui. Que dizia, eu sou forte. Que dizia, eu não desisti. Ricardo Albuquerque não conseguiu se conter. Correu até Mateus, o abraçou, chorou. Eu estou tão orgulhoso de você, sussurrou Ricardo Albuquerque. Tão orgulhoso. Mateus o abraçou de volta. Eu também estou orgulhoso de você, pai. De mim? Perguntou Ricardo Albuquerque. Por quê? Porque você voltou. Porque você decidiu estar aqui. Porque você escolheu tentar comigo. Como Fátima me ensinou a tentar. Ricardo Albuquerque chorou mais forte. Fátima se uniu ao abraço. Os 3 juntos. A família que a dor havia quebrado e o amor havia reconstruído. Naquela noite, Ricardo Albuquerque fez algo que vinha planejando há meses. Ligou para o Dr. Silveira, perguntou se eles podiam se reunir, não como médico e paciente, como colegas, como parceiros. Tenho uma ideia, disse Ricardo Albuquerque, e preciso da sua ajuda para torná-la realidade. 2 semanas depois, Ricardo Albuquerque anunciou algo que surpreendeu todos os seus conhecidos. A Albuquerque Construtora doaria 5 milhões de reais para criar a Fundação 50 Flexões de Esperança. Uma fundação dedicada a ajudar famílias com crianças com lesões medulares. Não só com dinheiro, com algo mais importante, com esperança, com comunidade, com um sistema. A fundação ofereceria treinamento gratuito para pais e familiares. Ensinaria o método Fátima, 50 flexões por dia, movimento constante, amor inabalável, negativa absoluta a desistir. E Fátima seria a diretora. Quando Ricardo Albuquerque lhe ofereceu o posto, Fátima chorou. Disse que não estava qualificada, que não tinha diploma universitário, que era só uma empregada doméstica. Ricardo Albuquerque respondeu algo que ela nunca esqueceria. Diplomas não salvam vidas, Fátima. O amor salva. E você demonstrou mais amor nesses 547 dias do que todos os profissionais com diplomas que tentaram ajudar o Mateus durante 2 anos. Fátima aceitou. A Fundação 50 Flexões de Esperança abriu suas portas 6 meses depois. No primeiro dia, 27 famílias chegaram. 27 crianças em cadeiras de rodas. 27 pais desesperados, buscando esperança. Fátima lhes ensinou o método, 50 flexões por dia, ou 10, ou 5, o que pudessem fazer. O importante não era o número, era a consistência, era a mensagem. Cada flexão dizia, você não é um fardo. Cada flexão dizia, eu te carregarei quantas vezes for necessário. Cada flexão dizia, eu não vou desistir de você. E Mateus estava ali,
caminhando com suas muletas, contando a sua história, mostrando o seu progresso. Se eu conseguir, vocês também conseguem, dizia ele para as outras crianças. Só precisam tentar. Um dia de cada vez, uma flexão de cada vez, um passo de cada vez. Algumas crianças melhoraram dramaticamente, outras melhoraram só um pouco. Algumas não melhoraram fisicamente em absoluto, mas todas melhoraram emocionalmente, porque todas aprenderam a mesma lição que Mateus havia aprendido. A força não vem das pernas, vem do coração. E quando alguém está disposto a carregar o seu peso 50 vezes ao dia, quando alguém se nega a desistir de você, quando alguém te ama o suficiente para doer com esse amor, então você descobre uma força que nem sequer sabia que tinha. 2 anos depois do dia em que Ricardo viu Fátima fazer 50 flexões pela primeira vez, a família Albuquerque estava no jardim de sua casa. Era o aniversário de 13 anos de Mateus. Havia bolo, havia decorações, havia amigos e família, mas o mais importante, havia alegria. Mateus já não usava cadeira de rodas, usava muletas ainda. Provavelmente as usaria sempre. Os médicos disseram que a recuperação completa era impossível, e tinham razão. Mas Mateus não precisava de recuperação completa. Só precisava de mobilidade suficiente para viver, para sorrir, para ter um propósito. E isso ele tinha. Ricardo estava vendo Mateus brincar com seus amigos, quando Fátima se aproximou. "Obrigado", disse Ricardo, "por tudo." Fátima sorriu. "De nada, Sr. Albuquerque." "Ricardo", corrigiu ele. "Já não, Sr. Albuquerque. Apenas Ricardo, ou melhor ainda, família." Fátima assentiu, os olhos brilhando. "Família. Há algo que sempre quis te perguntar", disse Ricardo. "Aquele primeiro dia, quando você viu o Mateus, quando decidiu fazer as flexões, como soube que funcionaria?" Fátima riu suavemente. Não sabia. Não tinha ideia se funcionaria. Só sabia que tinha que tentar, porque não tentar significava desistir outra vez. E eu já havia desistido uma vez com o Daniel. Não ia fazer isso de novo. "Mas e se não tivesse funcionado?" perguntou Ricardo. "E se o Mateus não tivesse melhorado?" "Nada. Você teria continuado fazendo?" Fátima não hesitou nem um segundo. É claro, porque mesmo que suas pernas nunca tivessem melhorado, o coração dele precisava sarar. Isso só podia acontecer se alguém lhe demonstrasse que ainda valia a pena lutar por ele, que ainda era amado, que ainda importava. Ricardo sentiu as lágrimas caírem. "Como posso te agradecer? Você salvou o meu filho." Fátima negou com a cabeça. "Não, Ricardo. Vocês salvaram o meu. Quando perdi o Daniel, perdi o meu propósito. Mateus me devolveu. Vocês me deram uma segunda oportunidade de ser mãe, de fazer as coisas direito, de honrar a memória do meu filho, ajudando o seu..." Fátima fez uma pausa. Olhou para Mateus brincando. "Então, realmente, os que devem dar graças são vocês a mim, ou eu a vocês. Acho que nos salvamos mutuamente." Ricardo a abraçou, e Fátima o abraçou de volta. Duas pessoas que a dor havia destruído, reconstruídas pelo amor que haviam escolhido dar. "Pai!" gritou Mateus do jardim. "Vem cá, quero te mostrar uma coisa." Ricardo se aproximou. "Que foi?" "Meu craque!" Mateus sorriu. Aquele sorriso travesso que Ricardo amava. "Quero que tente uma coisa." "O quê?" 50 flexões. Ricardo piscou. "O quê?" 50 flexões, repetiu Mateus. "Fátima faz todo dia. Eu tenho praticado e agora consigo fazer 20. Quero ver se você consegue fazer 50. Ricardo olhou para Fátima. Fátima sorria. Ela sabia algo que Ricardo não. "Não sei se consigo", disse Ricardo honestamente. "Não sou tão forte quanto a Fátima." Mateus se aproximou. Se parou em frente ao seu pai, apoiado em suas muletas. "Pai, não é sobre ser forte, é sobre tentar, é sobre não desistir. Fátima me ensinou isso.
E agora quero ver você tentando, mesmo que seja só uma flexão, mesmo que seja só a tentativa. Ricardo entendeu. Não era sobre as flexões. Nunca havia sido sobre as flexões. Era sobre demonstrar ao seu filho que você está disposto a lutar, a tentar, a não desistir. Assim como Fátima havia feito por Mateus durante 547 dias consecutivos. Está bem, disse Ricardo. Vou tentar. Se posicionou no chão, posição de prancha. Todos os convidados se reuniram ao redor, vendo, apoiando. Mateus começou a contar. 1. Ricardo desceu, subiu. Era mais difícil do que esperava. 2. Desceu, subiu. Seus braços já tremiam. 3. Desceu, subiu. Pensou em Fátima, fazendo isso 50 vezes, com 38 quilos nas costas, todos os dias, sem falta. 4, 5, 6. Seguiu. Seus braços ardiam. Suas costas doíam, mas seguiu. 10, 15, 20. Mateus seguia contando. Os convidados aplaudiam. Fátima sorria. 25, 30, 35. Ricardo não sabia como seguia, mas pensava em seu filho, em tudo o que havia superado, em todos os dias que se havia levantado quando teria sido mais fácil desistir. 40, 45, 48, 2 mais, gritou Mateus. Só 2 mais, pai. Você consegue? Ricardo desceu. Flexão 49. Pensou que não conseguiria subir, mas conseguiu. 1 mais, gritou Mateus. 1 mais, e você consegue. Como Fátima me ensinou, 1 mais. Ricardo desceu pela última vez. Flexão 50. Ficou embaixo. 3 segundos. 4. Pensou que havia falhado, mas então escutou a voz de Mateus. A mesma voz que havia animado Fátima durante 547 dias. Você vai ser forte, pai. Você vai ser forte. E Ricardo subiu, 50, colapsou no chão, respirando pesado, suando, agotado, mas sorrindo, porque acabava de entender completamente o que Fátima havia feito. O sacrifício, a dor, o amor absoluto que se necessitava para fazer isso 50 vezes, com peso extra, todos os dias, durante mais de 1 ano. Mateus se ajoelhou junto ao seu pai, o abraçou. Você conseguiu, pai. 50 flexões, como a Fátima, como eu. Agora todos somos fortes. Ricardo o abraçou. Não, filho, você me fez forte. Você e a Fátima me ensinaram que a força real não é não cair. É escolher levantar, escolher tentar, escolher não desistir das pessoas que você ama. Mateus sorriu. Então você vai continuar tentando comigo? Ricardo assentiu. Todo dia, pelo resto da minha vida. Vou continuar tentando com você. E assim, no jardim do seu sobrado de luxo, cercado de família e amigos. Ricardo Albuquerque finalmente entendeu a lição que uma faxineira de R$ 1.200 por mês lhe havia ensinado. O amor não é só um sentimento, é uma ação, é uma decisão. É escolher carregar o peso de alguém 50 vezes ao dia, se isso for o que se precisa. É se recusar a desistir quando seria mais fácil se afastar. É estar presente quando cada parte de você quer fugir. É demonstrar, não só dizer, que alguém importa. E essa lição, essa simples, mas profunda lição, mudou tudo. 5 anos depois. A Fundação 50 Flexões de Esperança havia ajudado mais de 1.000 famílias. Algumas crianças haviam recuperado a mobilidade, outras não, mas todas as famílias haviam recuperado algo mais importante: esperança, amor, propósito. Fátima Bernardes seguia sendo a diretora, seguia ensinando o método, seguia contando a história de Mateus, seguia demonstrando que o amor paciente consegue o que o dinheiro desesperado nunca pode comprar. Mateus tinha 17 anos agora. Já não usava muletas todo dia, só quando estava cansado. Podia caminhar distâncias curtas sem ajuda.
Podia ficar de pé durante horas, podia viver uma vida quase normal, quase, mas não completamente. E isso estava bem, porque Mateus havia aprendido que não precisa ser perfeito para ter propósito. Só precisa estar disposto a tentar. Mateus agora ajudava na fundação, treinava outras crianças, contava a história dele, mostrava seus vídeos do dia 1, demonstrava que a recuperação era possível, que a esperança era real. E todo ano, no dia do seu aniversário, Mateus fazia a mesma coisa, se levantava no tatame da academia, a academia onde tudo havia começado, e fazia 50 flexões. Já não com Fátima o carregando, agora ele as fazia sozinho, como tributo à mulher que havia se recusado a desistir dele, como lembrete de que a força é uma escolha, como promessa de que ele nunca desistiria de outros como Fátima nunca desistiu dele. E Ricardo estava lá, todo ano, contando, animando, chorando, porque ele também havia aprendido a fazer 50 flexões. Não porque era fácil, porque o amor nunca é fácil, mas porque havia aprendido que algumas coisas valem a pena a dor, e seu filho era uma delas. Essa história não tem um final perfeito. Mateus nunca voltou a jogar futebol profissionalmente como sonhava. Nunca recuperou 100% da sua mobilidade. Nunca voltou a ser exatamente quem era antes do acidente, mas se tornou algo melhor. Se tornou alguém que entendia o valor do esforço, o poder da persistência, a força do amor inabalável. Se tornou alguém que sabia que os milagres não caem do céu, se constrói, flexão por flexão, dia por dia, escolha por escolha. E essa lição que uma faxineira chamada Fátima Bernardes lhe ensinou ao carregar seu peso 50 vezes ao dia durante mais de 500 dias consecutivos. Mudou não só a vida dele, mudou milhares de vidas. Porque quando uma pessoa escolhe não desistir de outra pessoa, quando uma pessoa escolhe demonstrar amor em lugar de só dizer, quando uma pessoa escolhe carregar o peso de outros 50 vezes ao dia, se isso é o que se precisa, então os milagres não são só possíveis, são inevitáveis. Pensa em alguém na sua vida agora mesmo, alguém que está lutando, alguém que está na sua própria cadeira de rodas, literal ou metafórica, alguém que precisa que você acredite nele quando ele já não acredita em si mesmo e decide ser a Rosa dele ou a Fátima, decide ser a pessoa que se recusa a desistir. Decide ser a pessoa que carrega o peso dele 50 vezes se for necessário, porque essa decisão, essa simples decisão, poderia ser a diferença entre alguém desistir ou alguém descobrir que pode voltar a ser forte. E não há presente maior que você pode dar a outro ser humano que isso, a esperança de que serão fortes outra vez. Não são fortes agora, não estão fortes neste momento, mas serão fortes. Futuro, promessa, esperança. Isso é o que Fátima deu a Mateus. Isso é o que Mateus devolveu a Ricardo. Isso é o que todos podemos dar a alguém se escolhermos tentar. 50 flexões de esperança. Uma escolha de cada vez.